O ar na sala de jantar estava pesado, denso com o cheiro do assado do domingo e de uma ambição que eu não reconhecia mais. Era o meu aniversário de 72 anos, mas a celebração era apenas um pretexto. Ricardo, meu filho, o CEO que ungia a dedo para me suceder, estava de pé junto à lareira, gesticulando com um copo de uísque na mão. Sua energia preenchia o espaço, vibrante e agressiva, como um cabo de alta tensão solto. Helena, sua esposa, observava-o de seu lugar à mesa, um misto de admiração e apreensão vincando a testa. Ela sempre foi sua defensora mais leal, a arquiteta que via beleza em seus projetos mais audaciosos. É uma questão de visão, de futuro, Ricardo proclamou, seus olhos brilhando. A sede da construtora no centro da cidade é um elefante branco, um prédio antigo, custoso de manter, preso a uma nostalgia que não paga as contas. Minha proposta é simples. Vendemos aquele terreno valiosíssimo para o consórcio chinês que está louco para construir um arranha-céu de vidro e aço. Com o capital, nós não apenas construímos uma nova sede inteligente e sustentável na Zona Oeste, como financiamos a expansão para outros estados. É o próximo nível, o salto que a construtora Alencar precisa dar. Eu permaneci em silêncio, cortando um pedaço de carne com a precisão de um engenheiro calculando uma viga de sustentação. Eu conhecia cada centímetro daquele prédio que ele chamava de elefante branco. Eu o projetei. Eu supervisionei cada saco de cimento, cada tijolo assentado. Foi o primeiro grande projeto da empresa, a obra que colocou nosso nome no mapa há quase 50 anos. Era o coração da nossa história, a materialização de um sonho. Tai, eu sei o que o senhor está pensando, disse Ricardo, virando-se para mim, seu tom um pouco mais suave, mas ainda carregado de impaciência. O prédio tem valor sentimental, mas negócios são sobre evolução, não sobre sentimento. Temos que cortar as âncoras para o navio poder navegar. Helena interveio, sua voz um contraponto diplomático à aspereza de Ricardo. O que Ricardo quer dizer, Samuel, é que o legado da empresa está no seu futuro, não apenas no seu passado. Uma nova sede moderna também seria um grande símbolo. Eu mastiguei lentamente, observando meu filho. Ele era carismático, inegavelmente. Tinha a lábia de um vendedor e a confiança de um imperador. Mas faltava-lhe a profundidade, a paciência para entender que nem tudo que tem valor pode ser cotado na bolsa. Ele via o mundo como uma série de transações, de oportunidades a serem exploradas. Ele olhava para o prédio e via apenas tijolos e argamassa, um ativo a ser liquidado. Mal ele sabia que as paredes que ele queria derrubar foram construídas sobre alicerces que só eu conheço. Alicerces que não estavam no projeto original, mas na alma da empresa. Finalmente engoli e pousei meus talheres. Todos os olhos se voltaram para mim. O veredito do patriarca, o velho rei consultado sobre a nova ordem. Limpei a boca com um guardanapo de linho. O uísque que você tá bebendo, Ricardo, é um single malt de 18 anos. Você o aprecia porque o tempo lhe deu complexidade, profundidade. Se fosse apenas álcool e água, você o descartaria. Aquele prédio é a nossa maturação. É a prova de que não surgimos ontem, que sobrevivemos a recessões, a planos econômicos desastrosos e a concorrência desleal. Ele não é uma âncora, é o nosso lastro, o que nos mantém estáveis na tempestade. Ricardo revirou os olhos, um gesto sutil, mas que não me escapou. Com todo respeito, pai, essa é uma bela poesia, mas poesia não paga o salário de 500 funcionários. Ele não queria um diálogo. Queria a minha bênção para o seu decreto. Eu não a daria. Não ainda. Apenas acendi lentamente. Entendo seu ponto de vista. A expansão é um objetivo louvável. A tensão na sala diminuiu um pouco. Ricardo sorriu.
interpretando minha falta de confronto como uma vitória. Ele não me conhecia. Pensava que com a idade eu havia perdido o fio do prumo. Ele achava que a minha calma era a resignação. Era um erro de cálculo perigoso. Um engenheiro nunca despreza as forças silenciosas das estruturas antigas. Elas guardam segredos em suas fundações. E eu era o único que ainda tinha a planta original. Na manhã seguinte, o sol de Vitória entrava pela janela do meu escritório em casa, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. A casa estava silenciosa. Ricardo e Helena já haviam saído para suas rotinas agitadas. O confronto da noite anterior ainda ressoava em minha mente, não como uma ofensa, mas como um dado em um problema complexo que exigia uma solução. Ricardo via minha cautela como fraqueza, minha experiência como obsolescência. Era a hora de lembrá-lo de que a estrutura da empresa que ele agora comandava fora projetada para resistir não apenas às intempéries do mercado, mas também à arrogância de seus futuros líderes. Eu não o telefonei. Um confronto direto seria inútil, resultaria numa troca de acusações que apenas desgastaria nossa relação. Ações, para um engenheiro, sempre falam mais alto que palavras. A precisão de um cálculo é mais eloquente que um discurso inflamado. Dirigi até a antiga sede, o mesmo prédio que Ricardo havia sentenciado à demolição. O porteiro, seu Afonso, um homem que trabalhava conosco há 30 anos, me cumprimentou com um sorriso respeitoso. Bom dia, Dr. Samuel. Que bom vê-lo por aqui. Bom dia, Afonso. Apenas visitando velhos amigos. Respondi, sentindo o ar familiar do saguão de mármore. O cheiro de papel antigo e cera de assoalho era o perfume da minha vida profissional. Subi ao meu antigo andar, hoje ocupado por um departamento que eu mal conhecia. Meu antigo escritório, no canto, estava trancado. Uma placa na porta dizia: Arquivo morto. Sorri. A ironia era palpável. Usando uma chave que eu guardava há anos, abri a porta. A sala estava exatamente como eu me lembrava, apenas coberta por uma fina camada de poeira. As plantas dos meus primeiros projetos ainda estavam nos tubos de papelão. As fotos com meu falecido sócio, Alberto, ainda estavam na parede. Caminhei até a estante de marrom maciço e deslizei a mão por trás de uma fileira de livros de cálculo estrutural. Meus dedos encontraram um pequeno botão oculto. Um painel se abriu, revelando um cofre de aço. Girei o seletor com familiaridade de quem executa um ritual sagrado. A porta pesada se abriu com um clique suave. Lá dentro, em uma pasta de couro, estava o que eu viera buscar: a ata original de fundação da Alencar Sampaio Engenharia, datada de 50 anos atrás. As assinaturas minha e de Alberto estavam um pouco desbotadas, mas ainda firmes. Folheei o documento até encontrar a página que eu mesmo redigira, numa noite em que Alberto e eu, movidos por um uísque barato e muito idealismo, decidimos proteger nossa criação de futuros impulsos. Era a cláusula 17, parágrafo B. Com a pasta debaixo do braço, voltei para casa. Sentei no meu escritório, digitalizei a página específica com o scanner e abri meu e-mail. Criei uma nova mensagem, endereçada a Ricardo Alencar, Helena Alencar e aos outros 3 membros do conselho diretor. O assunto era simples e direto: revisão estatutária sobre alienação de patrimônio fundador. No corpo do e-mail foi igualmente sucinto: Caros, para fins de esclarecimento sobre a proposta de venda da nossa sede histórica, apresentada ontem, gostaria de chamar a atenção de todos para um ponto do nosso estatuto original, que segue em anexo. Destaco a cláusula 17, parágrafo B, que cito abaixo. Qualquer alteração, venda ou alienação do patrimônio original e fundador da empresa, listado no anexo 1 deste documento, exige para sua aprovação a concordância unânime e registrada em ata presencial de todos os sócios fundadores ainda vivos. Fiz uma pequena pausa antes de escrever a última linha.
Como sou único sócio fundador remanescente, informo que minha posição é contrária à venda. A proposta é, portanto, estatutariamente vetada. Atenciosamente, Samuel Alencar. Anexei o arquivo e cliquei em enviar. O pequeno som de notificação do computador foi como um estalar de uma viga de aço se assentando no lugar. Eu não havia gritado, não havia acusado. Eu apenas apresentei um fato. Um fato gravado em tinta e papel, tão sólido e irrefutável quanto o concreto armado que eu aprendera a dominar. A bola agora estava no campo de Ricardo, e eu sabia que a reação dele não seria nem calma, nem lógica. O som do meu telefone tocando no fim da tarde foi estridente, uma sirene anunciando a tempestade que eu sabia estar a caminho. Era Ricardo. Atendi com a mesma calma com que havia enviado o e-mail horas antes. Samuel. Apenas meu nome, sem pai, sem senhor. A voz dele era baixa, controlada, mas eu podia sentir a fúria vibrando sob a superfície, como o calor que emana do asfalto antes de uma trovoada. Ricardo, recebeu meu e-mail, imagino. Que palhaçada é essa? Que jogo é esse que o senhor está jogando? Cláusula esquecida? O senhor enterrou essa regra por 50 anos para me sabotar agora? Não é um jogo, Ricardo. É o estatuto, o documento que rege a empresa que você preside. Eu não o enterrei. Apenas presumi que, como CEO, você o conhecesse em sua totalidade. Minha voz era um bisturi, precisa e sem emoção. Eu sabia que cada palavra calma era como um atiçador na fogueira de orgulho dele. Isso é um absurdo, uma regra arcaica de uma era que não existe mais. O senhor está deliberadamente afundando o futuro da empresa por causa de um capricho, de uma nostalgia senil. Aí estava, a palavra que ele usaria como arma: senil. Eu a esperava. Era a defesa clássica dos impacientes contra a sabedoria dos mais velhos. Minha memória parece estar boa o suficiente para lembrar de uma cláusula que você, com toda a sua visão de futuro, esqueceu de ler, não acha? Repliquei, ainda no mesmo tom. Ricardo, a decisão está tomada. A venda não acontecerá. Se quiser discutir a expansão com outras fontes de financiamento, estou à disposição para ajudar. Ajudar? Ele riu, um som seco e sem humor. O senhor não quer ajudar, quer controlar, quer provar que ainda manda em alguma coisa. Pois fique sabendo que isso não vai ficar assim. O senhor não está mais em condições de tomar decisões. Está senil. Vou falar com os outros conselheiros, vou encontrar um jeito de anular essa estupidez. Ele desligou na minha cara. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu não sentia raiva. Sentia uma tristeza profunda. A tristeza de um construtor que vê sua obra mais preciosa, o seu próprio filho, com uma falha estrutural grave. Ele não via lógica, apenas o obstáculo. Ele não via a proteção, apenas o desafio à sua autoridade. Mais tarde, naquela noite, ouvi o carro de Ricardo e Helena chegar. As vozes na sala de estar eram abafadas, mas eu podia distinguir o tom urgente de Ricardo e o som apaziguador de Helena. Fiquei no meu escritório, lendo um livro sobre pontes estaiadas, mas minha atenção estava na dinâmica que se desenrolava a poucos metros de mim. Depois de quase uma hora, Helena bateu na minha porta. Samuel, posso entrar? Claro, Helena. Entre. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Seu rosto estava tenso. Ela era uma mulher inteligente, e eu podia ver a engrenagem dos pensamentos dela trabalhando por trás dos olhos. Ela tentava conciliar a lealdade ao marido com a lógica dos fatos. Ricardo me contou sobre o e-mail. Ele está muito abalado. Ele está furioso porque um plano que não foi bem pesquisado encontrou um obstáculo. Corrigi gentilmente. Ele me disse que o senhor tem andado um pouco esquecido ultimamente, confuso, que essa cláusula foi uma surpresa até para o senhor e que agora está se apegando a ela por teimosia.
A forma como ela disse aquilo, sem me olhar nos olhos, denunciava que ela estava repetindo um roteiro, testando as palavras para ver como soavam em voz alta. Ricardo não estava só furioso, estava sendo desleal. Estava minando minha credibilidade com a pessoa mais próxima a ele, a mulher que também era minha Norã. Ele não estava lutando pela empresa, estava lutando pelo seu ego, e para isso estava disposto a me pintar como um velho decrépito. Eu a encarei, deixando o silêncio se estender por um momento. Eu vi a dúvida ali, uma pequena fissura na parede de certeza que Ricardo tentara construir ao seu redor. Não, ela admitiu, quase num sussurro. Não me parece. Ricardo está sob pressão. E pessoas sob pressão às vezes distorcem a realidade para que ela se encaixe nas suas necessidades. A cláusula é real. Minha decisão também. A questão que fica, Helena, é em qual versão da realidade você vai escolher acreditar. Deixei a pergunta pairando no ar. Eu havia plantado uma semente. Agora, cabia a ela, com a sua própria inteligência e instinto, decidir se ia regar ou deixá-la morrer. A aliança de Ricardo e Helena era forte, mas toda a estrutura, por mais sólida que pareça, tem um ponto de ruptura. E a mentira de Ricardo era um péssimo material de construção. Os dias que se seguiram foram de uma paz armada. Ricardo me evitava, comunicando-se apenas através de e-mails curtos e formais sobre assuntos triviais da casa. Ele estava claramente buscando um caminho legal ou corporativo para contornar meu veto, e o silêncio era sua forma de me isolar. Helena, por sua vez, encontrava-se numa posição desconfortável. Eu a via tentando manter a normalidade, mas havia uma tensão em seu sorriso, um esforço em suas tentativas de conversa amena. Ela estava presa entre a lealdade ao marido e a semente de dúvida que eu havia plantado. Eu não forcei a situação, apenas observei. A paciência é a ferramenta mais subestimada no arsenal de um engenheiro. Você não apressa a cura do concreto, você espera que ele atinja a sua força máxima no seu próprio tempo. A fissura na lealdade de Helena apareceu de onde eu menos esperava: a correspondência. Numa tarde de sábado, eu estava na varanda revisando algumas plantas quando a carteira de correspondência chegou. Helena a pegou e começou a separar as contas. Era uma rotina doméstica, algo que ela fazia toda semana. Via passar pelas contas de água, luz e então parar. Ela segurava um envelope de uma administradora de cartões de crédito, um daqueles cartões black de alta categoria que Ricardo tanto se orgulhava de ter. Ela o abriu, provavelmente para conferir os lançamentos, e seu rosto mudou. Foi uma alteração sutil, um enrijecimento da mandíbula, um estreitamento dos olhos. Ela passou o dedo pela fatura, linha por linha. Curioso, mas sem querer parecer invasivo, permaneci quieto. Ela dobrou o papel rapidamente e o guardou na bolsa, mas a imagem de seu rosto preocupado ficou gravada em minha mente. Mais tarde, naquela noite, depois que Ricardo saiu porque ele chamou de um jantar de negócios urgente, Helena estava na cozinha, preparando um chá, visivelmente absorta em pensamentos. "Está tudo bem, Helena?" perguntei, entrando no cômodo. Ela se sobressaltou. "Ah, sim, Samuel, tudo bem. Apenas cansada." "Parece mais do que cansaço", insisti gentilmente. "Desde a questão do prédio, o clima nesta casa ficou pesado." Ela suspirou, um som carregado de frustração. Ela se encostou na bancada de granito, o olhar perdido. "Ricardo está obcecado com essa expansão. Ele diz que é a única forma da empresa sobreviver, que estamos com as finanças apertadas, que precisamos de capital ligeiro urgentemente. Ele fala em contenção de despesas, em sacrifícios." Ela parou, como se debatesse internamente se deveria continuar. Eu esperei. "É que não faz sentido", ela finalmente disse, a voz baixa. "A história que ele me conta sobre a necessidade de austeridade não bate com outras coisas." "Como a fatura do cartão de crédito", arrisquei, observando sua reação. Seus olhos se arregalaram. Ela abriu a boca para protestar, talvez para me acusar de espionagem, mas depois a fechou. A verdade era que ela precisava desabafar. "Como o senhor sabe?"
Ela perguntou. Eu não sabia. Apenas vi seu rosto hoje à tarde. Foi o rosto de alguém que encontrou uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça. Ela pegou sua bolsa, tirou a fatura e a colocou sobre a bancada. Veja, Samuel, jantares em restaurantes que custam um salário mínimo por pessoa, roupas de grife, um relógio caríssimo parcelado em 10 vezes, e isso é só este mês. Como um homem que prega cortes e sacrifícios para salvar a empresa pode gastar dessa forma? Ele me disse que o jantar de hoje era com investidores, mas o nome do restaurante na reserva que eu vi no celular dele é o mesmo desse aqui, na fatura. É um lugar para celebrar, não para negociar um aperto financeiro. Aí estava, a primeira fissura real. A acusação de Ricardo sobre minha senilidade era uma alegação, mas a fatura do cartão de crédito era uma prova, um documento frio, numérico, que contradizia diretamente a narrativa de seu marido. Helena era pragmática. Ela podia relevar um acesso de raiva, uma acusação no calor do momento, mas não podia ignorar uma inconsistência lógica tão flagrante. Ela sempre foi impulsiva com o dinheiro, mas ultimamente há um desespero nele, uma pressa que me assusta. O desespero nos faz cometer erros, Helena, e nos faz construir narrativas para justificar esses erros, às vezes para os outros, às vezes para nós mesmos. Ela dobrou a fatura e aguardou. Não disse mais nada, mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. A dúvida não era mais uma semente, era uma raiz e começava a se aprofundar, buscando a verdade sobre o solo instável das mentiras de Ricardo. A lealdade cega dela havia acabado. A partir daquele momento, ela começaria a observar, a analisar, a questionar, e eu sabia que com a inteligência que ela possuía, era só uma questão de tempo até que a estrutura de falsidades do meu filho começasse a ruir. A desconfiança de Helena era um novo elemento na equação, uma variável poderosa que eu poderia utilizar, mas eu precisava solidificar minha posição, eliminar de uma vez por todas a arma que Ricardo tentava usar contra mim, a suposta senilidade. Era preciso uma demonstração de força, não física, mas intelectual, uma prova irrefutável de minha capacidade. 2 dias depois da revelação da fatura, convoquei Ricardo e Helena para uma conversa em meu escritório. Usei um tom formal, por e-mail, o que garantia que Ricardo não poderia recusar sem parecer subinsubordinado. Assunto: alinhamento estratégico familiar. Ele entrou na sala com a postura de um condenado indo para o julgamento, a mandíbula travada. Helena o seguia, o rosto uma máscara de neutralidade. Ela era agora uma observadora, não mais uma participante ativa na defesa do marido. Sentem-se, por favor, eu disse, apontando para as 2 poltronas em frente à minha mesa de mogno. Sobre a mesa, eu havia organizado 3 pilhas de documentos com a precisão de um topógrafo. Ricardo se sentou na beirada da cadeira, pronto para assaltar. Pai, se isso é sobre a venda do prédio outra vez, minha posição não mudou, e a sua, pelo que parece, também não. Não diretamente, respondi, mantendo a calma. Isso é sobre a sua recente preocupação com a minha capacidade de tomar decisões. Peguei a primeira pilha. Eram rolos de papel vegetal e impressões de alta qualidade. Como sabem, desde que me aposentei, tenho me dedicado a alguns hobbies. Este, por exemplo, é um projeto completo para um sistema de captação e reuso de água de chuva para edifícios de grande porte. Inclui os cálculos de tensão para os reservatórios, a análise de fluxo e a integração com o sistema hidráulico existente. É um problema de engenharia bastante complexo. Deslizei os projetos pela mesa. Helena se inclinou, seus olhos de arquiteta percorrendo as linhas e os cálculos com interesse genuíno. Ricardo olhou de lance, com desdém. E este? Continuei, pegando a segunda pilha. É um estudo que fiz sobre o uso de novos compósitos de polímero em vigas de sustentação para pontes. Analisei a resistência à tração,
o módulo de elasticidade e fiz uma simulação de fadiga do material sob estresse cíclico. A matemática envolvida é, digamos, bastante exigente. Entreguei os relatórios a Helena, que começou a folheá-los. O queixo dela caiu levemente. Eram trabalhos de nível profissional, detalhados e inovadores. Fico feliz que meus hobbies mantenham minha mente afiada, eu disse, fixando meu olhar em Ricardo. Uma mente capaz de, por exemplo, lembrar-se de detalhes importantes do nosso passado. Peguei a terceira e última pilha. Eram documentos antigos, amarelados pelo tempo. Extratos bancários, contratos de empréstimo e atas de reunião. Vocês são jovens. Talvez não se lembrem da crise de 10 anos atrás. A empresa estava alavancada demais. Um grande contrato governamental foi cancelado e ficamos à beira da falência. Você, Ricardo, estava em pânico. Queria vender ativos a preço de banana, demiti metade da equipe. Coloquei um documento específico sobre os outros. Esta é a ata da reunião onde eu apresentei minha solução. Uma renegociação complexa com 3 bancos diferentes, usando meu patrimônio pessoal para conseguir juros mais baixos e um prazo maior. Eu passei 6 meses em reuniões intermináveis com advogados e gerentes de banco para salvar essa empresa. Um fato que você convenientemente omitiu quando me acusou de ser um nostálgico que não entende de negócios. O rosto de Ricardo passou de vermelho de raiva para branco de choque. Ele se lembrava. Claro que se lembrava. Ele apenas escolheu esquecer. Apagar da história o momento em que a agressividade dele quase levou a empresa ao colapso e a minha calma a salvou. Helena olhava do documento para o marido, o quebra-cabeça em sua mente recebendo a peça que faltava. O silêncio na sala era absoluto. A única coisa que se ouvia era o som do ar-condicionado. Ricardo estava encurralado. A acusação de senilidade, sua principal linha de ataque, havia sido demolida com provas técnicas e históricas. Ele pigarreou, incapaz de me encarar. Eu não disse que o senhor era incapaz. Eu disse que está sob pressão. Eu estou sob pressão. A expansão é muita coisa na minha cabeça. Era uma desculpa esfarrapada, frágil, como uma parede de gesso. Entendo. A pressão pode nos fazer dizer e fazer coisas imprudentes. Não vamos mais vender a sede, ele disse, rápido, como uma criança oferecendo um doce para se livrar da bronca. Encontraremos outro jeito. Peço desculpas se o ofendi. Apenas assenti. Desculpas aceitas. A reunião terminou. Ricardo saiu praticamente correndo do escritório. Helena ficou para trás por um instante. Ela olhou para mim e pela primeira vez em muito tempo não havia dúvida nos olhos dela. Havia respeito e medo. O medo de quem percebe que o homem com que divide a vida tem um lado que ela desconhece completamente. A vitória no meu escritório foi decisiva, mas eu sabia que era apenas uma batalha, não a guerra. Ricardo recuou, mas não se rendeu. Sua necessidade de capital, que o levara a atitudes tão extremas, não havia desaparecido. Pelo contrário, meu bloqueio provavelmente a tornara ainda mais desesperada. A questão era, por quê? A narrativa de aperto financeiro para expansão havia sido abalada pelas despesas de luxo e, agora, pela sua reação desproporcional. A verdade era outra, muito mais sombria. E eu sentia isso na medula dos meus ossos. Quem encontrou o caminho para essa verdade não fui eu, mas Helena. A desculpa superficial de Ricardo, somada à revelação da dívida antiga que eu salvara, foi o catalisador final para ela. A lealdade dela não era mais a Ricardo, o marido, mas à família Alencar, a instituição que garantia o futuro e a segurança que ela tanto prezava. Se havia uma ameaça a essa estrutura, ela precisava conhecê-la. Nos dias seguintes, notei uma mudança em sua rotina. Helena, que sempre teve seu próprio escritório de arquitetura para administrar, começou a passar mais tempo em casa, trabalhando em seu laptop na mesa da sala de jantar. Ela parecia distante, focada.
Às vezes, eu a via com o telefone no ouvido, falando em voz baixa, usando termos técnicos de informática que não condiziam com o seu trabalho de arquiteta. Ela estava investigando. Eu não interferi. Ela precisava fazer essa jornada sozinha, chegar às suas próprias conclusões. Minha intervenção poderia ser vista como manipulação. A descoberta, para ter o impacto necessário, precisava ser dela. Uma semana depois, numa noite de quarta-feira, a casa estava silenciosa novamente. Ricardo estava em outra reunião de negócios até tarde. Eu estava na minha biblioteca, lendo, quando ouvi passos hesitantes no corredor. Era Helena. Ela parou na porta, o rosto pálido como papel, segurando seu laptop como se fosse um escudo. Samuel, posso falar com o senhor? Claro, minha filha, entre, sente-se. Ela entrou, mas não se sentou. Permaneceu de pé no meio da sala, o olhar fixo no aparelho em suas mãos. Eu fiz uma coisa que não deveria. Eu usei meu acesso de administradora, como esposa do CEO, para entrar no servidor da empresa. Eu estava procurando... Eu não sei o que eu estava procurando. Uma inconsistência, um desvio, qualquer coisa que explicasse o desespero do Ricardo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. No começo, não encontrei nada. As contas pareciam em ordem. Os balanços, auditados, tudo limpo demais, perfeito demais, mas eu sabia que tinha algo errado. Então comecei a procurar nos arquivos mais antigos, nos backups. Seu olhar encontrou o meu e nele havia uma mistura de culpa e pavor. Eu encontrei uma pasta num HD antigo dele. Uma pasta pessoal, protegida por senha. Não deveria ter tentado, eu sei, mas eu precisava saber. E você conseguiu abrir? Eu completei, minha voz calma para encorajá-la. Ela assentiu. Tentei datas de aniversário, nomes, nada. Então me lembrei de uma história que ele me contou uma vez, sobre um cachorro que ele teve na infância, um vira-lata chamado Faísca. Era essa a senha. Ela abriu o laptop sobre minha mesa e o virou para mim. A tela mostrava uma lista de arquivos. Havia planilhas, documentos de texto e uma longa cadeia de e-mails. As planilhas são as verdadeiras, não as que ele apresenta ao conselho. Estas mostram um rombo, um buraco de milhões, Samuel. Dinheiro que saiu da empresa nos últimos 2 anos através de notas de serviço superfaturadas para empresas de fachada. Empresas que, depois de uma pesquisa rápida, descobri que estão ligadas a ele. Ela clicou e abriu a cadeia de e-mails. Eram trocas de mensagens com um homem que se apresentava como consultor de investimentos. As mensagens de Ricardo eram cada vez mais desesperadas. Falavam de operações de alto risco, mercado de derivados, chamadas de margem. Ele não estava investindo para a empresa. Ele havia desviado o dinheiro da empresa para especular no mercado financeiro e havia perdido tudo. Pior, as mensagens mais recentes eram ameaçadoras. O tal consultor não era um corretor de Wall Street. Era um agiota do mercado de luxo e cobrava a dívida com juros exorbitantes e insinuações perigosas. Ele não precisa do dinheiro para a expansão, Samuel. Ele precisa do dinheiro da venda do prédio para cobrir esse rombo antes que eles façam alguma coisa. Ele não está tentando construir o futuro da empresa. Ele está desesperadamente tentando impedir que seu passado a destrua e a nós junto com ela. A verdade finalmente estava ali, em pixels brilhantes na tela de um laptop. Era pior do que eu imaginava. Não era apenas má gestão ou arrogância. Era fraude, era crime, era um abismo. Fechei o laptop, lentamente. O silêncio na biblioteca era pesado, preenchido apenas pelo som da respiração trêmula de Helena. A estrutura que sustentava a nossa família não tinha apenas uma fissura, tinha um pilar inteiro corroído por dentro, prestes a ceder. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, eu estava ao telefone com o Dr. Monteiro. Ele era um homem da minha idade, um advogado corporativo cuja mente era tão afiada quanto uma navalha. Resumi a situação de forma concisa e factual, sem floreios emocionais. Ele ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais. Ao final, sua conclusão foi tão fria e precisa quanto a minha. Samuel,
A situação é gravíssima. Isso vai além da má gestão. É fraude corporativa. Se os credores dele forem quem eu imagino que são, o perigo é real e imediato. Precisamos agir com rapidez e cirurgicamente. Qual o primeiro passo, Monteiro? Use sua cláusula de fundador. É a sua arma mais poderosa e legítima. Convoque uma reunião de emergência do Conselho. Não revele a fraude ainda. Apenas exponha uma grave preocupação com a saúde financeira e a gestão de risco da empresa. Com base na sua posição, exija uma auditoria externa e independente, com efeito imediato. Eles não poderão recusar sem criar uma crise de governança. Isso congela qualquer movimento de Ricardo e nos dá tempo. Segui o conselho à risca. Enviei outro e-mail ao conselho, com cópia para Ricardo, solicitando a reunião para o dia seguinte. A notícia caiu como uma bomba. Ricardo me ligou imediatamente, a voz uma mistura de pânico e fúria. Uma auditoria? O senhor enlouqueceu? Isso vai gerar pânico no mercado, vai manchar a reputação da empresa. Qual é o seu objetivo? Destruir tudo que construímos? Meu objetivo, Ricardo, é exatamente o contrário. É garantir que a fundação sobre a qual a empresa foi construída permaneça sólida. Tenho razões para crer que ela está sendo comprometida. A auditoria vai confirmar ou dissipar minhas preocupações. Um CEO honesto não teria nada a temer. Ele ficou em silêncio, por um instante, pego pela lógica da minha última frase. O senhor vai se arrepender disso, ele ameaçou, antes de desligar. A reunião do conselho no dia seguinte foi um teatro de tensão. Ricardo tentou argumentar, falou em caça às bruxas, excesso de zelo de um fundador aposentado. Mas eu tinha a cláusula e as provas de Helena me davam uma convicção de aço. Apresentei meu caso de forma lógica, citando a recente e desesperada tentativa de vender a sede como um sintoma de problemas subjacentes. Diante da minha insistência e do meu poder estatutário, o Conselho, ainda que a contragosto, aprovou a contratação de uma das maiores firmas de auditoria do país. O cerco começava a se fechar. A notícia da auditoria se espalhou internamente e o comportamento de Ricardo tornou-se errático. Helena me relatava que ele passava noites em claro no escritório, fazendo e recebendo ligações misteriosas em voz baixa. Ele estava tentando arrumar a casa antes da chegada dos auditores, tentando esconder os rastros de seus crimes. Mas era como tentar consertar o vazamento de uma represa com fita adesiva. Enquanto a auditoria era preparada, Dr. Monteiro e eu trabalhávamos em outra frente. Usando os nomes e as informações dos e-mails que Helena conseguira, iniciamos uma investigação discreta sobre os credores de Ricardo. A verdade era sombria. Não eram agiotas comuns, era um grupo de investidores que operava na zona cinzenta entre o legal e o ilegal, conhecidos por seus métodos de cobrança implacáveis. Eles haviam financiado a vida de luxo de Ricardo e suas apostas no mercado, e agora queriam dinheiro de volta, com juros que fariam qualquer banco parecer uma instituição de caridade. A pressão sobre Ricardo vinha de duas frentes: a auditoria interna, que exporia sua fraude, e os credores externos, que ameaçavam sua segurança física. Ele estava em uma armadilha que ele mesmo construiu. Eu podia sentir o desespero dele crescendo a cada dia, a cada telefonema que ele recebia. Eu sabia que ele faria um último movimento, uma última aposta para tentar se salvar, e eu estaria esperando. Helena, durante todo esse processo, foi de uma força impressionante. Ela manteve a fachada em casa, tratando Ricardo com uma frieza polida que o deixava desorientado. No trabalho, ela colaborava com os preparativos para a auditoria com uma eficiência exemplar. Ela havia escolhido um lado, e sua determinação era um pilar fundamental em nossa estratégia. O cerco estava fechado. A única questão era de que lado o muro iria desabar. Um homem encurralado, especialmente um com o ego de Ricardo, não se rende. Ele ataca. E seu último ataque foi o mais desesperado e estúpido de todos, direcionado ao coração do meu patrimônio pessoal. A casa em que vivíamos,
Uma propriedade ampla e valorizada no bairro mais nobre de Vitória estava em meu nome. Era o fruto de uma vida de trabalho, o santuário da nossa família. Em seu desespero para conseguir dinheiro rápido e aplacar-se aos credores antes que a auditoria revelasse tudo, Ricardo decidiu que a casa era sua única saída. Seu plano foi tão audacioso quanto falho. Anos atrás, em um momento de conveniência, eu havia lhe dado uma procuração para resolver assuntos menores em meu nome, como questões burocráticas no Detran ou na prefeitura. Era um documento de poderes limitados, mas ele decidiu testar esses limites ao máximo. Falsificando alguns documentos para ampliar os poderes da procuração, ele foi ao banco, não um banco qualquer, mas o banco com o qual eu tinha relacionamento há mais de 40 anos, e tentou solicitar um empréstimo hipotecário de valor altíssimo, usando a casa como garantia. Seu erro fatal foi subestimar os relacionamentos que construía ao longo da vida. O gerente daquela agência, o Sr. Martins, não era apenas um funcionário, era um amigo, um homem com quem eu jogava tênis aos sábados e cujos filhos eu vira crescer. Eu estava no meu jardim, podando as roseiras, quando meu celular tocou. Era Martins. Seu tom era sério, preocupado. Samuel, boa tarde. Desculpe o incômodo. Estou aqui com uma situação um tanto inusitada. Pois não, Martins? Aconteceu algo? Perguntei, já sentindo um nó no estômago. Seu filho, Ricardo, está aqui na minha sala. Ele está tentando levantar um empréstimo de um valor muito expressivo e está apresentando a sua casa como garantia. Senti o sangue gelar. A audácia, a traição final, usar a casa da família, o meu lar, para pagar por seus crimes. Ele apresentou uma procuração, Samuel, mas o documento parece alterado, a redação é estranha e, francamente, conhecendo você, achei muito improvável que autorizasse uma operação dessas sem falar comigo pessoalmente. Resolvi ligar para confirmar. O lance desesperado de Ricardo havia batido num muro de integridade e amizade. Ele fora pego em flagrante. Martins, eu disse, minha voz firme como rocha. Não, eu não autorizei absolutamente nada. Essa procuração é, na melhor das hipóteses, inválida para este fim. Por favor, não dê andamento a nada. Diga a ele que o sistema está fora do ar, invente uma desculpa qualquer, eu mesmo resolverei isso. E Martins, muito obrigado. Fico lhe devendo uma. Não deve nada, Samuel. Amigos são para isso. Cuidado aí. Desliguei o telefone, o podador ainda na minha mão. A raiva que eu senti foi fria e precisa. Não era a fúria cega de Ricardo. Era a raiva de um engenheiro que vê um vândalo tentando demolir sua obra-prima com uma marreta. Ele não havia apenas cruzado uma linha. Ele havia tentado implodir a fundação de tudo o que significávamos como família. Liguei para Helena. Helena, venha para casa agora. Aconteceu. Ele fez o último movimento. Contei o que havia acontecido. A reação dela foi um silêncio chocado, seguido de um suspiro de quem não tem mais lágrimas para chorar. Ele não tem limites, sussurrou ela. Ele acabou de encontrar um, respondi. Quando Ricardo chegou em casa, 1 hora depois, com o rosto pálido de frustração por não ter conseguido o empréstimo, nós encontramos esperando na sala de estar. Eu e Helena, sentados lado a lado no sofá, em silêncio. A pasta com as provas da fraude estava sobre a mesa de centro. O cerco não estava mais se fechando. Ele havia se fechado. E Ricardo estava bem no centro. Ricardo parou na entrada da sala, a pasta de executivo ainda na mão. Ele nos viu sentados, a pasta preta sobre a mesa entre nós, e seu rosto se transformou. A máscara de CEO carismático caiu, revelando pânico puro por baixo. Ele sabia, instintivamente, que o jogo havia acabado. O que é isso? Uma intervenção? Ele tentou gracejar, mas sua voz saiu fraca, trêmula. Sente-se, Ricardo, disse eu. Minha voz não era alta,
mas carregava o peso de uma laje de concreto. Não era um pedido, era uma ordem. Hesitante, ele se aproximou e sentou-se na poltrona oposta, colocando sua pasta no chão como se ela pesasse 1 tonelada. Seus olhos iam de mim para Helena e depois para a pasta sobre a mesa. Tive um telefonema interessante hoje. Comecei, mantendo meu olhar fixo no dele. Do meu amigo Martins, o gerente do banco. Ele me contou sobre sua visita, sobre a sua tentativa criativa de usar a minha casa para resolver seus problemas. A cor sumiu do rosto dele. Eu estava apenas explorando opções, linhas de crédito. É uma prática normal de mercado. Falsificar documentos para ampliar uma procuração é uma prática normal de mercado, Ricardo. Retruquei, a voz cortante. Tentar hipotecar a casa do seu pai sem o conhecimento dele é explorar opções? Não me tome por um idiota. O senhor não entende. Eu precisava... A empresa... Não ouse colocar o nome da empresa nisso. Interveio Helena. Sua voz estranhamente forte e fria. Não depois do que descobrimos. Com um gesto deliberado, ela empurrou a pasta preta na direção dele. Abra! Ele olhou para a pasta como se fosse uma serpente. Com as mãos tremendo, ele a abriu. Vi seus olhos passarem rapidamente pelas impressões. As planilhas com o rombo financeiro, os nomes das empresas de fachada, as trocas de e-mails desesperadas com os seus credores, as ameaças veladas. Cada página era um prego no caixão dele. Ele ergueu o olhar, não para mim, mas para Helena. Em seus olhos havia a súplica de um traidor pego no flagrante. Helena, você... Eu não podia mais viver na mentira, Ricardo, respondeu ela, sem vacilar. A história não batia. Os gastos, a pressão, a sua crueldade com seu pai. Eu precisava da verdade. E a verdade é esta. Você roubou a empresa. Você nos colocou em perigo. Você mentiu para mim todos os dias. Ricardo se virou para mim, a última centelha de arrogância se extinguindo. Pai, eu posso consertar isso. Eu juro. Só preciso de um pouco mais de tempo. A venda do prédio. Não há mais venda de prédio. Não há mais tempo. Eu interrompi. A auditoria começa na segunda-feira. Martins salvou esta casa, mas sua fraude na empresa será descoberta. E os homens a quem você deve dinheiro, eles não vão esperar pela auditoria, vão? Essa foi a frase que o quebrou. A menção aos seus credores, a ameaça física real que pairava sobre ele, foi o golpe final. Toda a sua estrutura de negação e orgulho desmoronou. Ricardo curvou-se para frente, o rosto entre as mãos. E pela primeira vez desde que era um menino pequeno, eu ouvi chorar. Não eram lágrimas de arrependimento. Ainda não. Eram lágrimas de autocomiseração, de derrota total. Ele soluçou, a confissão saindo em pedaços quebrados. Eu perdi o controle. Começou pequeno, o investimento que deu errado. Eu tentei recuperar, peguei mais e perdi de novo. Eles disseram que iam atrás da Helena se eu não pagasse. Eu estava com medo. Helena estremeceu ao ouvir seu nome. A revelação de que ela era uma peça no jogo sórdido dele a atingindo como um soco. Eu deixei ele chorar. Deixei que o veneno da autocomiseração saísse. O confronto não era sobre gritos ou acusações. Era sobre a inevitabilidade da verdade. As mentiras, a fraude, a ganância, a traição, tudo estava agora exposto sob a luz fria da sala de levar. A estrutura falsa que ele construíra ao seu redor havia ruído, deixando-o exposto nos rescombros. O silêncio que se instalou depois que seus soluços diminuíram foi o silêncio de um campo de batalha após a rendição. Não havia vencedores, apenas a constatação do dano e a terrível pergunta sobre o que, se é que alguma coisa poderia ser reconstruído a partir dali. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões tensas e decisões difíceis. A casa se transformou em um quartel-general. Dr. Monteiro, meu advogado,
um consultor financeiro que contratei, Helena e eu trabalhamos incessantemente para traçar um plano de ação antes que a auditoria começasse e a situação explodisse publicamente. Ricardo foi confinado a um estado de desolação silenciosa, participando das reuniões como um fantasma, despojado de toda a sua autoridade e arrogância. A solução que elaboramos era radical, mas era única. Era uma engenharia de resgate tanto para a empresa quanto para o que restava do meu filho. Não era sobre punição, mas sobre consequência. Não era sobre vingança, mas sobre uma redenção imposta e dolorosa. A reunião final aconteceu na mesma sala de jantar onde, semanas antes, Ricardo havia decretado a venda da sede. Desta vez, a atmosfera era fúnebre. O consultor financeiro, um homem pragmático, chamado Dr. Neves, apresentou o plano. A situação é a seguinte, ele começou, dirigindo-se a Ricardo. Sua dívida externa com os agiotas é de um montante que, se não for pago, levará à sua ruína pessoal e possivelmente a um escândalo que afundaria a empresa. A fraude interna, o desvio de capital, se descoberta pela auditoria, levará à sua prisão e à desconfiança total do mercado na construtora Alencar. Ricardo ouvia, o olhar vazio. No entanto, continuei eu, assumindo a palavra, há uma única saída. Uma saída que exigirá de você uma humildade que nunca demonstrou e um trabalho que nunca imaginou. Dr. Monteiro colocou uma série de documentos na mesa. Estes são os termos, disse ele. Primeiro, você renuncia imediatamente e irrevogavelmente ao cargo de CEO. Segundo, você assina este documento transferindo a gestão temporária da empresa para um conselho interventor presidido por Helena Alencar. Os olhos de Ricardo se arregalaram para Helena, que o encarou com uma expressão indecifrável. Terceiro, continuei eu, todos os seus bens de luxo, o carro esportivo, os relógios, o apartamento de praia, serão vendidos imediatamente. O dinheiro será usado para pagar uma parte da dívida externa. O restante da dívida será coberto por um empréstimo que eu, pessoalmente, farei à empresa, usando meu patrimônio como garantia. Um empréstimo que a empresa pagará de volta com juros, nos próximos anos. Quarto, disse Dr. Neves, o rombo interno que você criou será pago por você. Você não será demitido. Pelo contrário, você será realocado. A partir de segunda-feira, você assume o cargo de gerente de projetos de obra com um salário modesto, compatível com a função. Você trabalhará diretamente no campo, supervisionando obras, garantindo que os prazos e os orçamentos sejam cumpridos. Todo o seu salário, exceto um valor mínimo para suas despesas básicas, será usado para abater a dívida que você criou. Eu estimo que levará entre 8 e 10 anos para pagar cada centavo. A humilhação total. De CEO a gerente de obra, de comandar a empresa de uma sala com ar-condicionado a usar capacete e botas no meio da poeira e do barulho, de dar ordens a receber ordens, inclusive da própria esposa, que agora presidia o conselho que o supervisionaria. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os papéis. Era a sua encruzilhada. De um lado, a prisão, a desonra pública e o perigo real de seus credores. Do outro, um longo e árduo caminho de trabalho, humilhação e talvez redenção. Por quê? Ele perguntou sussurrando finalmente, olhando para mim. Por que fazer tudo isso? Por que não me entregar à polícia? Porque a empresa não merece morrer por causa do seu erro. E porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E um pai não desiste de um filho mesmo quando ele se torna irreconhecível. Mas eu não vou salvá-lo. Vou lhe dar as ferramentas para que você se salve. Você construiu sua própria prisão de dívidas e mentiras. Agora você vai trabalhar, tijolo por tijolo, para construir a sua saída. Lentamente, com a mão tremendo,
Ricardo pegou a caneta. Olhou uma última vez para Helena, talvez esperando um sinal de fraqueza, de pena, mas o rosto dela era de aço. Ele baixou o olhar para o papel e assinou. Um por um. Assinou todos os documentos que selavam o seu destino. Não havia alívio na sala, apenas o peso de uma decisão monumental. A demolição da vida de Ricardo estava completa. A fase de reconstrução, a mais longa e incerta de todas, estava prestes a começar. Passou-se um ano de silêncio, trabalho e mudanças lentas, mas profundas. A construtora Alencar, sob a gestão firme de Helena e do novo conselho, sobreviveu à tempestade. A auditoria, agora guiada pela nova diretoria, foi apresentada como uma reestruturação interna para otimizar processos. O rombo foi discretamente coberto pelo meu empréstimo e pela venda dos ativos de Ricardo. A empresa se tornou mais enxuta, mais cautelosa e, paradoxalmente, mais forte. Helena floresceu em sua nova função. A arquiteta que via beleza nas estruturas agora se revelara uma líder que entendia a importância de fundações corporativas sólidas. Ela era respeitada, justa e incansável. O casamento dele sobreviveu, mas se transformou em algo diferente, uma parceria funcional baseada em um respeito reconquistado a duras penas, desprovida da paixão e da cumplicidade cega de antes. Ricardo, por sua vez, desapareceu dos círculos sociais e das colunas de negócios. Sua nova realidade era o sol, a poeira e o cronograma implacável de uma obra. Eu o via pouco. Ele saía de casa antes do amanhecer e voltava tarde da noite, exausto. Perdeu peso. As linhas de arrogância no rosto foram substituídas por vincos de cansaço e concentração. As mãos, antes macias e feitas para assinar contratos, tornaram-se ásperas e calosas. Numa tarde de outono, dirigi até um dos novos empreendimentos da empresa, um edifício residencial que estava na fase final de estruturação. De longe, vi Ricardo. De capacete branco e prancheta na mão, ele discutia de forma assertiva, mas respeitosa com um mestre de obras. Ele gesticulava para uma viga, apontava para a planta, ouvia o que o outro homem tinha a dizer. Não havia traços do antigo CEO impaciente. Havia um engenheiro focado em resolver um problema. Ele me viu e hesitou por um momento. Depois caminhou em minha direção. "Pai", disse ele, a voz rouca por causa da poeira, "não esperava o senhor por aqui." "Vim ver o andamento", respondi, meu olhar percorrendo a estrutura de concreto que subia em direção ao céu. "O trabalho parece estar em dia." "Estamos no prazo", disse ele com um pingo de orgulho contido. "Tivemos um problema com a mistura do concreto para a laje do 10º andar, mas conseguimos ajustar a tempo. A resistência bateu a meta no teste de compressão." Ele falava a minha língua, a língua da física, dos materiais, do trabalho bem feito. Caminhamos em silêncio pelo canteiro de obras por alguns minutos. O barulho das máquinas era a trilha sonora da nossa conversa não dita. Pela primeira vez em anos, não havia tensão entre nós. Apenas o reconhecimento compartilhado do esforço que é transformar um plano em realidade. Parei ao lado de um dos pilares maciços que sustentavam o térreo. Passei a mão pela superfície áspera do concreto. Estava bem feito, sem bolhas de ar, perfeitamente curado. "Bom trabalho", eu disse, olhando para ele. "O alicerce parece sólido." Ricardo me encarou, e em seus olhos eu vi algo que não via há décadas. Não era medo, nem ressentimento, nem arrogância. Era um entendimento, um reconhecimento do caminho que ele havia percorrido, da ruína que causara e da dignidade que estava, lentamente, reconstruindo com as próprias mãos. Ele assentiu, um movimento curto e significativo. Eu aprendi com o melhor. Não era um pedido de perdão.
Era mais do que isso. Era o início da reconstrução do respeito. E sobre esse novo e sólido alicerce, talvez um dia o amor pudesse, finalmente, ser novamente edificado.